além de recebermos o shalom de Deus sobre as nossas vidas, nós precisamos mantê-lo, porque tem alguém que deseja roubá-lo. Amém? Shalom significa paz, estar completo, seguro, estar em aliança. E eu quero convidar você a se conectar realmente nessa mensagem. Sim, é um tema de batalha espiritual, e eu preciso que você esteja atento a tudo que se passa e que não se permita levar por nenhuma distração nessa tarde. Por isso, com todo amor e carinho, você pode dizer para o irmão do lado assim: querido, hoje eu quero prestar bastante atenção. Os irmãos lá atrás também, diga para o irmãozinho do lado, diga: olha, eu quero prestar bastante atenção hoje, diga para ele aí do seu lado. Amém? Glória a Deus. E lá naquela mensagem no começo do ano, intitulada Shalom, onde nós falamos qual seria o tema da nossa CRV, um dos versículos que trabalhamos foi João 10:10. Interessante, na mesma versão que o pastor Wesley está ministrando a mensagem, na NVT. E eu usei a parte final do versículo dizendo: eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. E essa foi, eu disse que esse seria o nosso lema para o nosso ano. Bom, se esse é o nosso lema, eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. No começo do versículo diz: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. E se por um lado eu vim para que tenham vida, uma vida plena que satisfaz, isso é o nosso shalom. O que é o nosso shalom? É isso. É uma vida plena que satisfaz. É a vida plena que satisfaz que Jesus deseja nos dar. Esse é o nosso shalom. Mas o ladrão, que talvez por figura de linguagem a gente possa aqui usar como um comparativo do inimigo, apesar de que não é diretamente dele, mas um comparativo, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E em seguida fala que Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. O que o inimigo quer roubar, matar e destruir? A vida plena que satisfaz. O inimigo deseja roubar de nós a vida plena que satisfaz. Ele deseja roubar de nós o nosso shalom. Ele deseja tirar. Porém, 1 João capítulo 3, versículo 8, gosto desse versículo, diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Vamos falar juntos? Glória a Deus. Aqui. Vamos lá. Todos juntos. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aleluia! Uma salva de palmas ao Senhor Jesus! Aleluia! Glória a Deus! O Senhor se manifestou nas nossas vidas para destruir as obras do diabo. Então a primeira coisa que eu gostaria de lhe falar hoje é paz dentro dos muros. Quando nós pensamos em muros e muralhas, nós sempre pensamos em proteção e segurança. Quando nós lembramos daquelas antigas cidades-estados, elas tinham muralhas. Quando nós pensamos em Jerusalém antiga, ela tinha muralha. A China antiga, muralha. Quando nós pensamos em Jerusalém moderna, nós temos ali o Iron Dome, né, aquela proteção antimísseis, tem o estilingue de Davi, outra camada de proteção que eles têm, e tem mais outra ainda que eu não lembro o nome. O shalom, ele não precisa apenas ser recebido da parte de Deus, ele precisa ser protegido. Essa daí é a sua parte. Uma vez que no Senhor você recebe a paz do Senhor, você precisa agora manter, isso se dá por essa ação ativa do Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém? E por favor, querido, eu vou precisar repetir algumas coisas que nós já trabalhamos esse ano. E se você prestar bastante atenção, então nesse semestre eu não vou repetir essas histórias de novo. Como disse o apóstolo Paulo, não me canso de dizer-lhes novamente as mesmas coisas. Prof, quantos pleonasmos tem aqui, Tássia? Paulo disse, eu não me canso de repetir-lhes novamente as mesmas coisas. Isso ele já estava escrevendo. Quantas vezes ele falou oralmente isso? Paulo era o cara que gostava de chover no molhado. Né, Michael? Não adianta chover uma vez só na lavoura, né? Tem que chover de novo.
Porque a repetição ela é didática e ela nos ajuda a aprender, amém? E eu volto a dizer, talvez alguém não tenha ouvido falar. É uma história fictícia. E ela diz que havia um homem em cima do muro. E de um lado havia um demônio, sentado numa cadeira de praia, bem tranquilo, tomando aquela ceva gelada de boas, sem se preocupar, na sombrinha. E do outro lado tinha um anjo se depenando, e gritando, e chamando, e convidando o homem a descer do muro e ir para o lado dele. E o homem lá pelas tantas, cansado já de ver o diabo deitado na sombra, tomando uma caipirinha, e o anjo lá perdendo as penas, tudo. Ele diz, mas seu anjo vem cá, seu demônio vem cá. Por que está o anjo lá do outro lado, que nem um louco, tentando me chamar para o lado dele, e você aí tão tranquilo? Então o demônio olha para ele e diz assim, é que o muro é meu. E quem está em cima do muro me pertence também. Então eu quero te dizer que nós não podemos estar em cima do muro. Nós precisamos decidir de que lado nós estamos. Se você está com Jesus, você está com Jesus. Se você está com o diabo, você está com o diabo. Então quem aqui está com Jesus? E talvez você diga, mas é óbvio, ninguém quer estar com o diabo. Olha, pior que tem gente que quer. Tem gente que realmente quer isso e busca isso, é verdade, não estou inventando não. Mas vocês querem estar com Jesus, então deixa eu te contar. Existe um jeito de estar com Jesus. A igreja é chamada noiva de Cristo. E o Cristo só vai casar com a noiva se a noiva estiver de acordo com aquilo que ele concorda. Se a noiva for diferente daquilo que ele busca, ele não vai casar com ela. Por que eu casei com a Tássia? Porque ela casou comigo. Nós estávamos de acordo naquilo que buscávamos, naquilo que esperávamos de um cônjuge, não é verdade? Você não casaria com um cônjuge que é totalmente às avessas do que você acredita que é bom num cônjuge. E para nós nos encontrarmos com Jesus nos ares, para as bodas do Cordeiro, nós precisamos ser a noiva, ser a igreja que Jesus espera que nós sejamos. Amém? Não tem em cima do muro. Nós temos que dar conta de agradar o nosso noivo, de agradar o nosso Jesus. A nossa vida tem que ser, como igreja, agradar ao Senhor Jesus. E pior que isso aconteceu, essa história ela é narrada, não a do anjo desse jeito, mas parabolicamente, em Isaías 36, se eu não errei no colocar o versículo aqui, 36:11 diz assim, então Eliaquim, Sepna e Joá disseram a Rabsaque, por favor, fale estes seus servos em aramaico, porque nós entendemos, não falem em hebraico aos ouvidos do povo que está em cima da muralha. Mas Rabsaque respondeu, você pensa que meu senhor me enviou para dizer essas palavras apenas a você, o rei? Ele me enviou também a falar aos homens que estão sentados sobre a muralha, e que junto vocês terão de comer o seu próprio excremento e beber a sua própria urina. Eita lasqueira! Diga aleluia. Aleluia. Os inimigos cercaram Jerusalém, e eles começaram a ameaçar não na língua deles mesmos, eles começaram a ameaçar na língua do povo de Israel, que o povo de Israel falava, começaram a ameaçá-los. E aí os líderes disseram, não precisa falar, seria tipo hoje em dia, né? Não, você está ameaçando aqui o Brasil, fala em inglês, fala em alemão, fala em mandarim, não fala em português, porque daí os brasileiros que estão espiando de cima do muro vão entender e vão ficar com medo. E aí o camarada diz assim, mas é isso aí que eu quero mesmo? Você acha que eu estou falando só contigo? Eu estou falando com quem está em cima do muro também. Essa história aconteceu. Quem está em cima do muro tem uma tendência maior de ouvir o que o inimigo está falando. Porque está ali em cima do muro, está indeciso. Sobre indecisão, Jesus chega a dizer assim, quem dera fosses frio ou quente, mas porque sois mornos, estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Então, querido, batalha espiritual é algo que você faz ou que você sofre. Ou você está a agredir o inferno, ou você está a sofrer ataque do inferno. Não existe um ponto neutro. Porque se você está em Cristo, o diabo quer te derrubar. E se você está sem Cristo, já está derrubado. Tem gente que diz assim, mas antes de eu me converter, parece que até tinha menos luta. Claro, você já estava condenado ao inferno. Então não tinha por que ele te infernizar. Para que ele vai querer te atrapalhar?
Apesar de que às vezes ele morde o próprio rabo e começa a incomodar a gente que já está perdida, e daí a pessoa se converte porque não aguenta mais o diabo. Você está entendendo? Existe guerra, existe batalha. Ah, não, mas eu quero ser só um cara campo neutro, eu não quero entrar nesses conflitos. Você pode até não entrar na frente de batalha, mas nos conflitos não tem como você não entrar. Porque se o Brasil declarar guerra contra a Argentina hoje, nada contra eles, Deus abençoe os irmãos, mas você estaria em guerra com a Argentina. Porque é o teu país. Ah, mas eu não concordo. Fala lá na Ucrânia, fala lá na Rússia. Concordando ou não concordando, estão em guerra. E o reino de Deus e o império das trevas estão em guerra. E existe batalha espiritual e você passa por dentro de batalha espiritual. Então eu digo para você, essa é a hora de você sair de cima dos muros e você vir para o lado de cá. Venha para o lado do Senhor Jesus, amém? E a segunda coisa que eu gostaria de rever com vocês é o seguinte, é uma breve mensagem hoje. A segunda coisa é que Jesus ele exige exclusividade. Uma das definições lá do léxico de Strong e também de Vine sobre Shalom é o seguinte, que ele é uma segurança devido à aliança. Uma segurança devido a uma aliança. A segurança que vem de estar em aliança com Deus. A segurança de estar em aliança com Deus. Proveniente dessa aliança. Logo, a segurança, o Shalom de Deus, é para quem é a noiva de Cristo. Casamento, ele exige exclusividade. Sabe, quando eu casei, eu não sei se eu vou lembrar exatamente a história, qualquer coisa depois a minha esposa me corrige, mas quando eu casei, ela inventou de me dar acesso ao Facebook dela. E ela disse, olha, agora a gente casou, tu pode apagar quem você quiser, pode fazer o que você quiser aqui. Eu olhei assim, claro que eu não apaguei ninguém, né? Contrário, eu saí à caça. Mas tudo que era cara meio bonitinho, eu cortei fora. Que bom, fiz um bom trabalho. Cara sem camisa, então. Detonei. Mas é que o cara pode tirar a foto, botar e depois ele atualiza, né? E bota uma sem camisa. Eu fui lá excluir. Tô nem aí. Por quê? Casou comigo, é só minha e já era. Certo? É exclusividade. Pronto. E por que nós podemos pensar que Jesus aceitaria algo diferente da sua noiva? Ou você é de Cristo ou você não é de Cristo. Não tem meio termo, não dá para ser um meio cristão. Ou você é de Jesus ou você não é de Jesus. Não, mas eu quero ser um pouquinho de Jesus e um pouquinho de uma religião A, B, C, D, de uma espiritualidade, de uma energia, de uma flor, de uma poeira, de uma posição, de sei lá o quê. Não, ou você é de Jesus ou você está fora. Você precisa escolher ser de Jesus. Jesus não aceita que você entregue seu coração pela metade. Ele não passa a te odiar, ele não passa a querer te castigar, ele continua te amando, continua te chamando, mas uma vez que você deseja ser um cristão, você precisa entender que é um relacionamento de exclusividade. Aí um dia, a minha mãe, não sei por que cargas d'água, ela tinha guardado uma lembrancinha que uma menina que gostava de mim, na 8ª série, tinha me dado. Na formatura da 8ª série. E a tal da guria, que eu nunca me interessei por ela, graças a Deus, tinha dado uma lembrancinha, eu não quis ser mal educado, levei para casa e minha mãe guardou. Eu queria jogar fora, ela guardou. A Tássia achou e jogou fora. Ah, mas era só um negocinho lá da 8ª série, não significava mais nada, não interessa, tem que jogar fora e quebrar o bagulho. Entendeu? Não tem. E quando nós estamos com Cristo, não há espaço para nós termos outro tipo de espiritualidade. Outra forma de nos conectarmos com o mundo espiritual a não ser Jesus Cristo. Você hoje tem que sair daqui com uma decisão tomada. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Essa não é uma mensagem evangelística. Eu quero Jesus.
E uma vez que eu tive, né, se você teve objetos de outro tipo de religiosidade, porque tem coisas que são místicas e a pessoa nem percebe que é mística. Ela não percebe, daqui a pouco ela estava lá, sei lá, com um pé de coelho dentro de casa, com um filtro dos sonhos, ela estava lá com o almanaque não sei das quantas, ela estava lá com os horóscopos, ela estava lá com objetos das religiões que ela já participou, e ela nem percebeu que isso seria equivalente a você guardar lá na sua carteira a foto do ex-namorado. Já pensou? Imagina, né? Vou pegar um exemplo impossível de acontecer só para a gente dar bastante risada. Imagina a dona Araci abrir a carteira do seu Inário e tá uma foto de uma ex-namorada. Né? Não tem. Por isso que eu já disse, algo impossível. Agora, há pessoas aqui, não em nome de Jesus, mas há pessoas que dizem cristãs, mas se abrir a carteira tem fotinho de outra religião que participava. Não estou dizendo foto, mas objetos, cards, figuras, imagens de outras religiões guardadas dentro da carteira até hoje. Né? E eu quero dizer para você, se você é um cristão, e se essa é a conexão que você tem com Deus, você precisa abrir mão do passado. Quando eu casei com a Tássia, eu abri mão de ter qualquer possibilidade com qualquer outra mulher. Isso se fechou, isso se encerrou. Não há essa possibilidade. Se alguma mulher tiver interesse comigo, não haverá possibilidade. Da mesma forma, quando nós nos tornamos um cristão, encerra-se qualquer outra possibilidade de espiritualidade, porque é um compromisso com Jesus. E tudo aquilo que foi de outros relacionamentos, não há mais espaço para você ter na sua vida. Imagina, né, o marido chegar para a esposa e dizer assim, amor, eu não estou achando legal esse quadro na parede, eu queria tirar. Não, isso foi o último namorado que eu tive antes de casar com você que me deu, não pode tirar. Imagina. Mas não tira esse quadro, sabe por quê? Porque quem me deu foi uma namorada que a minha mãe gostava muito dela, e por amor à minha mãe, eu queria deixar o quadro na parede. Entende? Não, mas esse eu sei que isso é um objeto místico, eu sei que isso é um objeto espiritual, mas é que era do meu tataravô, esse anel, essa corrente. Meu querido, ou você está com Jesus, ou você não está com Jesus. E se você está com Jesus, você precisa decidir isso, amém? Liga aqui comigo, gente, eu sei que está engraçado, mas é muito sério. Inclusive, se você ganhou um presente espiritual ou físico do inimigo. O diabo me deu um presente, pastor. Não é que ele deu um presente, ele faz assim, já ouviu aquela história do cavalo de Troia? Né? Que enviaram para o povo, né? Supostamente um presente, mas não era um presente, era um cavalo, mas estava cheio de soldado dentro. Aí eles botaram um presente para dentro e desceu os soldados e atacaram. É assim que o diabo trabalha. O diabo não dá presente, ele envia cavalos de Troia. O brabo é que ele nem faz que nem os marketplaces de hoje em dia, né? Ele cobra o frete ainda, né? Uma pessoa, quando vai receber um presente do inimigo, ela tem que pagar ainda para receber o presente. Ela paga, recebe o presente e fica feliz, e daqui a pouco de noite abrem-se as comportas e saem os soldados de dentro do cavalo de Troia. É assim que o inimigo trabalha. Se você ganhou algum, entre aspas, presente do inimigo, você tem que se livrar, destruir ou no mínimo devolver para o inimigo. Como assim? Pessoas que buscaram através de algum tipo de espiritualidade uma benfeitoria para a sua vida. Pediram para o inimigo, pediram, né, a saúde, uma cura, um emprego. Você tem que dizer assim, eu renuncio às obras das trevas. Tudo aquilo que veio do diabo sobre mim, eu não quero mais. Eu abro mão disso. Eu não quero essas coisas sobre a minha vida. Amém? Mas é que eu recebi, eu tinha uma dor aqui, daí fizeram não sei o que e passou a dor, eu não quero que a dor volte, mas é melhor para o céu, né, viver na terra com a dor e para o céu glorificado do que viver na terra sem dor e depois ir para o inferno. Entende? Porque o sistema do diabo trabalhar é muito parecido com um agiota. Você me arruma aqui 5 mil reais? Claro, meu amigo, conta comigo, eu te arrumo, tá aqui os 5 mil reais. Aí não conseguiu pagar com 30% de juro, daí vem o agiota. Meu, paga aí, cara! É dessa forma que o diabo trabalha. Na hora de
ajudar a pessoa parece solícito, mas na hora de cobrar ele mostra quem de fato é. Então, com o diabo a gente não brinca. O diabo a gente repreende em nome de Jesus. Amém? E é isso que eu quero convidar você a fazer. Se porventura você vier nessa mensagem sentir algum tipo de desconforto, algum tipo de dor de cabeça, coisa estranha, peça para os obreiros orar por você ainda hoje. Nós queremos ajudar você. Pastor, mas que vergonha, vai que tem um demônio em mim, meu irmão. Pode ter certeza que vergonha é para o inferno. O inferno é vergonha. Ser liberto é vantagem. Ser liberto é vantagem. Quando aquele Geraseno chegou para Jesus e ele foi liberto, ele queria continuar andando com Jesus. Porque depois que passa o processo é bom. Depois que passa o processo, você fica livre. Depois que passa o processo, você fica alegre, fica feliz. Em Atos, capítulo 18, capítulo 19, versículos 18 e 19, o povo foi evangelizado e olha só o que aconteceu. Muitos que creram confessaram suas obras pecaminosas. Então isso é importante. Você confessar, de repente você vem aqui para o obreiro e diz assim, olha, eu já fiz tal e tal coisa espiritual. Quando eu estava na escola, acho que era a terceira ou quarta série da escola, meus colegas falaram, você já brincou de fazer tal e tal coisa? Eu disse, não, como é que é? Ah, é que daí o diabo fala com a gente assim, assim, assim. Eu nem vou contar para vocês não tentar fazer, em nome de Jesus, não quero botar minhoca na cabeça de ninguém. Mas daí, pior que ele perguntava e o bicho respondia as coisas. E eu renunciei a isso na minha vida. Porque parece só uma brincadeira, mas é uma invocação de demônios. Mas na verdade, claro que o diabo quer que você pense que é brincadeira. É claro que ele quer que você pense que é um oba-oba. Ele quer que você pense que é só brincadeirinha. Porque se você achar que a arma é de plástico, você não vai levar a sério. Mas a arma não é de plástico. Está entendendo? Você precisa renunciar. Você precisa chegar para o obreiro e dizer assim, eu quero confessar, eu fiz isso, eu participei. Ah, mas é que a pessoa estava bem intencionada. Literalmente, de boas intenções, o inferno está cheio, não é só um ditado. Eu já falei aqui. Porque o que te salva não é ser bom, o que te salva é o bom. E bom só existe um, que é Deus. Então, boa intenção, muita gente tem. Mas a pessoa com boa intenção te conduzir para uma espiritualidade que não é Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, não dá. Entende? Ah, mas a pessoa é boa. A pessoa pode ser boa, cheia de boas intenções, mas ela mesmo tentando ser boa, o diabo não respeita a boa intenção. Você já viu o diabo respeitar bebê, criança, idoso? O diabo respeita? Não respeita. Olha as atrocidades que acontecem por aí. Você acha que o diabo vai te respeitar? Ah, mas é que aquela velhinha ministrou sobre a minha vida, ela era tão bem intencionada, não quer dizer que não era do diabo que ela fez. Está entendendo? Está dando para entender? Não é sobre boas intenções, é que só há uma forma de se conectar com o mundo espiritual sem se expor às trevas, e é Jesus Cristo. Só há uma forma. O pastor Wesley até falou, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, o caminho é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele é o caminho, amém? Versículo 19. Vários deles que haviam praticado feitiçaria ou magia, dependendo da sua versão, trouxeram seus livros e de encantamentos e queimaram publicamente. Uau! Não era barato, né? Eles tinham livros de magia, livros de feitiçaria, e eles fizeram o quê? Queimaram publicamente. A gente chama isso de quebrar as pontes. Eles, não, eu não quero voltar para essa vida. Eu vou queimar. Ah, mas esse livro de magia era uma lembrança de um bisavô. Eu vou queimar este livro de magia. Porque a minha conexão agora é apenas com Jesus Cristo. E diz, vários deles trouxeram seus livros e queimaram publicamente. Ai, que exagero. Bom, então conversa com o Espírito Santo que inspirou Lucas a escrever isso na Bíblia. Não sou eu culpado, só estou lendo a Bíblia. Certo? Ah, é exagero. Bom, é o que está escrito. Só estou lendo aqui que eles queimaram. O valor dos livros totalizou 50 mil moedas de prata. Meu Deus do céu! Valia, eram livros valiosos. Ah, mas eu gastei dinheiro para isso. É sério que tu está me pregando essa? Pergunta para o Judas o que ele fez com o dinheiro que deram para ele entregar a Jesus. Ah, mas eu gastei dinheiro desse tipo aqui, meu irmão, né?
Melhor é queimar o livro mesmo nesse caso. Sabe, você precisa se livrar dos objetos que foram usados um dia por você para estabelecer algum tipo de conexão com o mundo espiritual. Você precisa se livrar deles. Olha só que coisa interessante. Olha só que coisa interessante. Eu vou ler um texto, ele é um pouquinho longo aqui. Josué capítulo 7, versículos 11 até o 15. Olha só que interessante. Israel pecou e quebrou a minha aliança, roubou alguns dos objetos que eu ordenei que fossem separados para mim, e não apenas roubou, mas também mentiu a respeito e os escondeu no meio dos seus pertences. Por isso os israelitas foram derrotados e fugiram diante dos seus inimigos. Agora Israel foi separado para destruição. Então tinha algumas coisas que Deus tinha mandado Israel destruir, Israel não destruiu, e Deus disse, então eu vou destruir vocês no lugar das coisas que vocês não destruíram. A menos que eliminem aquilo que foi separado para destruição. Mas eu faço uma troca com vocês. Se vocês destruíram o que eu mandei destruir, eu não destruo vocês. O que vocês acham? Levante-se, ordene que o povo se purifique assim de separar-se para mim amanhã. Pois isso é o que diz o Senhor Deus. Ó Israel, há coisas separadas para o Senhor escondidas no seu meio. Vocês não serão capazes de vencer seus inimigos enquanto não removerem esses objetos do seu meio. A vitória travada pode ser algo que Deus já mandou sair da sua vida e você não tirou ainda. Apresentem-se amanhã cedo, uma tribo por vez. Os objetos consagrados que eles tinham estavam afetando a família e quem estava ao redor deles. Essa tribo virá à frente e seus clãs. Por fim, cada homem e cada família culpada virá à frente. Aquele que roubou e foi separado para a destruição será queimado com tudo que pertencer, pois quebrou a aliança e fez algo terrível ao Senhor. Acã respondeu, lá no versículo 20, de fato pequei contra o Senhor Deus de Israel, foi isso que eu fiz. Entre os despojos eu vi uma capa babilônica, cerca de 2,5 kg de prata e uma barra de ouro com um pouco mais de meio quilo. Eu os desejei, tanto que tomei para mim. Então os escondi no chão, debaixo da minha tenda, com a prata por baixo. Então esse homem, Deus havia dito para destruir algumas coisas, ele não destruiu, ele guardou, isso trouxe maldição para todo o povo. E eu quero dizer para você, se o amor que você tem por si mesmo e por Deus não é o suficiente para você se livrar de certas coisas, então por amor à igreja de Cristo, a qual você é parte. Porque quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Livre-se de coisas que você precisa. Sabe, às vezes até certas roupas a gente precisa se livrar. Até certas roupas. Judas, o irmão de Jesus, ele escreveu, e tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, Judas 1, 22 e 23. Salvem-se outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Isso pode significar várias coisas. Mas uma delas é que, se você tinha roupas que eram instrumento de pecado, eram roupas específicas ao pecado, você precisa também se livrar delas. Uma vez, a pastora Tassi testemunhou uma conversão muito forte. A moça tinha certas roupas que não eram compatíveis com uma mulher cristã usar, indecentes. E quando ela se converteu, ela desejou e ela jogou fora aquelas roupas que eram contaminadas pela carne, eram roupas que eram feitas para promover o pecado. Sabe, quando eu me converti, eu peguei alguns CDs que eu tinha e ninguém me pediu para fazer isso, ninguém. Eu peguei e percebi que aquelas músicas que eu estava escutando, elas não eram compatíveis com a Bíblia. Elas não eram compatíveis, não ornava. Ninguém chegou para mim e falou para mim fazer isso. Eu escutando percebi, não está de acordo. As letras não são compatíveis. Aí eu peguei e levei para a escola, chamei meus amigos, fizemos uma roda ao redor. E na época nós éramos todos punks, inclusive eu usava o cabelo espetado para cima. Isso não é uma crítica ao movimento punk, mas às músicas que eu escutava. E aí eu chamei eles e pedi para colocar lá dentro dos CDs e pulei em cima, dentro da lixeira e quebrei os CDs. Coisa mais linda, né? Mais ou menos. Muito bonito o desejo de se livrar, mas eu não fiz isso completamente. Não fiz completamente, sabe por quê? Eu quebrei alguns. Mas além de gostar da música, eu ganhava dinheiro com aquilo. Porque eu pegava o CD, fazia uma cópia e vendia a cópia. Afinal de contas, eu tinha vendido alguns livros, peguei o dinheiro e comprei um gravador de CD para colocar no meu computador. Que não sei se você sabe,
Os computadores não vinham com gravador de CD, você tinha que comprar uma unidade externa e instalar. E aí eu pensei, agora eu vou ficar rico vendendo CD pirata. Meu pecado já era duplo, triplo, quádruplo. E eu pensei, agora eu vou perder dinheiro se eu quebrar todos os CDs, eu tenho que vender. Ah, claro, eu tive uma ideia brilhante, você vai pensar assim, uau, ele é um gênio mesmo. Eu vendi os CDs para um amigo meu, na verdade eu vendi para um discípulo que eu tinha. Eu tinha evangelizado um rapaz, e agora eu vendi os CDs para ele. Aqueles CDs que eu acreditei que eram incompatíveis com a minha fé. Aqueles CDs que eu pensei, eu como um cristão não devo escutar isso. Então eu peguei e pensei, eu vou fazer um dinheiro e vendi para o meu discípulo. Olha que brilhante! Uau! O Marcelo está apavorado aqui. Você já foi tão ruim nesse ponto, assim, você chegou a ser tão cruel dessa forma. Hoje eu dou risada, mas eu já chorei muito por causa disso. Sabe por que eu chorei muito? Eu chorei muito pelo seguinte. Esse rapaz um dia chegou para mim e ele falou assim, me diz uma coisa, por que para ti não servia, mas para vender para mim servia? Por que para ti não era bom, mas quer dizer que para os outros serve? E sabe, esse foi um dos fatores que foi rompendo a nossa relação. Eu acredito que esse não foi o motivo principal, mas depois esse rapaz ficou literalmente maluco e precisou ser internado. Ficou num estado vegetativo. Se desviou da fé. E eu por muito tempo pensei assim, será que teria sido diferente se eu não tivesse feito isso com ele? Eu não sei. Talvez não. Talvez sim. Mas eu carreguei aquela culpa. De certa forma, faz um pouquinho de alusão à história de Acã, porque Acã não era só a capa babilônica, que valia muito, inclusive, mas também ouro e prata. E embora eu consegui me livrar dos CDs, os CDs não estavam comigo, mas não era apenas uma questão de me livrar dos CDs. Porque a Bíblia fala que, assim como quereis que os homens vos façam, fazei vós outros a eles. Depois Kant copia de uma forma parecida, né, a frase, mas a frase original é assim como quereis que os homens vos façam, fazei vós outros a eles. Ou seja, se não é bom para ti, não é bom para os outros. Como é que eu vou fazer um serviço para alguém que eu não gostaria que fizessem esse tipo de serviço para mim? Né? Como que eu vou vender um produto por determinado preço para alguém se eu não gostaria que vendessem pelo mesmo preço para mim? Ah, mas tonto é o que comprou. Diz isso para o Sidney, de 16 anos, que vendeu CD pirata de música ruim para o discípulo dele e depois o cara se desviou e foi para o hospício. Pesa. Então, é hora de nós sairmos de cima do muro. É hora de nós nos livrarmos de tudo aquilo que traz peso. Sabe? Olha como as coisas são profundas. Em Gênesis 31, versículo 34 e 35, diz assim, ora Raquel havia pegado os ídolos do lar, ela pegou as estátuas que eram do pai dela, e depois de colocá-las na sela de um camelo, estava sentada sobre elas. Labão apalpou toda a sua tenda e não achou. Então Raquel disse ao pai, não fique zangado, Senhor, porque eu não posso me levantar na tua presença, porque eu estou no período menstrual. Ele procurou, mas não encontrou os ídolos do lar. A Raquel roubou as estátuas do pai, colocou debaixo de uma sela de cavalo, sentou em cima. E daí o pai disse, alguém roubou minhas estátuas. Ai, pai, eu não vou poder levantar, desculpa, eu estou menstruada. Mas era para esconder as estátuas que ela tinha roubado. E depois os filhos de Raquel se tornaram líderes da nação de Israel, que se dividiu de Judá, da famosa cidade que viria a ser um dia chamada Samaria. Porque a idolatria permaneceu escondida debaixo da saia de Raquel. Mas que você tentar esconder debaixo da sua saia hoje, não haverá como ocultar da sua descendência de amanhã, a não ser que haja alguém que quebra isso, em nome de Jesus. E eu pergunto para você, Acã escondeu a capa babilônica e os tesouros debaixo da barraca, Raquel escondeu os ídolos do lar debaixo da saia. E você, o que você está escondendo? O que você tem escondido aí? O que você está escondendo? E a pergunta maior, talvez não seria o que você está escondendo, mas de quem você está escondendo. Você acha que Deus não sabe? Você acha que o diabo... Quando a Raquel escondeu debaixo da saia, acha que o diabo não sabia? Claro que sabia, era dele.
O que você tem escondido? Não importa se eu sei que você tem ou não, se o irmão do lado sabe que você tem ou não, importa que Deus e o diabo sabem. Na realidade, Deus, né? Porque o que interessa para você é a opinião de Deus. O diabo não importa, o que importa é Deus. E se Deus quer que você tire algo da sua vida, por que você não tirou ainda? Se Deus... E aí vai você e Deus, vai orar e vai conversar com Jesus. Eu não vou dizer que A, B ou C ou coisa tal. Estou sendo bem genérico aqui para que você vá dobrar o seu joelho, vai orar e vai perguntar para Jesus. E deixe que o Espírito Santo fale ao teu coração, amém? Deixe que ele ministre o teu coração. E às vezes até coisas boas podem virar coisas ruins. Você sabe que João 3,16 fala, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho de... Sabe do que está falando? Qual é a tal maneira? Se você olhar no versículo 15, nos versículos anteriores, vai dizer assim, da mesma forma como Moisés levantou a serpente de bronze, então Deus amou o mundo dessa maneira, ele levantou seu Filho. Porque o que aconteceu? O povo pecou e Deus mandou cobras castigarem o povo e picar eles e eles estavam morrendo. Então Deus diz, agora manda, faz uma cobra de bronze, coloca pregada numa madeira e levanta. Quem olhar para aquele pecado pregado na madeira vai ser salvo. E é esse o amor de Deus de tal maneira. Jesus se fez pecado por nós, foi pendurado no madeiro, quem olha para Jesus é salvo. Era um símbolo de Jesus que viria, por isso que é de tal maneira, certo? Então, olha só o que eles fizeram com a serpente de bronze. O rei Josias, né, o rei Ezequias, removeu os lugares altos, quebrou as colunas e derrubou os postes da deusa Zerá, e também fez em pedaços a serpente de bronze, que Moisés tinha feito. Para. O rei Ezequias quebrou a serpente de bronze que Moisés tinha feito. Por quê? Por quê? Afinal de contas, se Deus mandou fazer, e o Moisés fez, agora quebrar, por quê? Porque mudou o sentido do objeto no coração do povo. E se tornou um ídolo e precisava ser destruído. Veja bem, os filhos de Israel chamavam a serpente de Neustã, e até aquele dia queimavam incenso. Eles começaram a botar a cobra que o Moisés tinha feito de bronze e adorar a cobra. Meu Deus do céu! E às vezes tem coisas que têm que ser tiradas da nossa vida. Originalmente eram boas, mas se tornaram deuses no coração. Meu Deus do céu. Uau! Agora, Ezequiel 13:18, aqui é forte, hein? Ezequiel 13:18. Assim diz o soberano Senhor, que aflição espera vocês, mulheres, que enlaçam a alma do povo, tanto dos jovens como dos idosos, amarram amuletos no pulso. Amarram. A NAA diz fitinhas mágicas. É uma simples fitinha, que ela é colocada ali com um sentido espiritual, pode se tornar uma corrente. Deixa eu contar para você. Preste atenção. Uma vez nós estávamos ministrando libertação na vida de um menino, eu estava auxiliando, eu não era o principal ministrador, e aí ele estava num processo de libertação, e quando começaram sai em nome de Jesus, ele caiu, o coração parou de bater e a respiração parou. Então, eu não sou médico, né, mas quando o coração parou de bater e parou de respirar, eu pensei assim, morreu? E era meu discípulo, e eu que tinha levado ele para ministrar a libertação. Intercedam pelo Marcelo, intercedam pelo Gustavo. E já fiz cada coisa com meu discípulo antigamente. Aí eu pensei, morreu? Aí a pessoa que estava ministrando a libertação percebeu que ele estava com um determinado colar no pescoço. O Espírito Santo deu discernimento que era um colar usado para questões espirituais, e disse assim, em nome de Jesus, e puxou. Quando arrebentou o cordão de tecido, de sei lá o que era aquilo, algodão, sei lá o que, aquela cordinha, quando arrebentou, você já ouviu barulho de corrente arrebentando? Era numa universidade, deu um barulho de corrente arrebentando, e percorreu os corredores assim, aquele barulho de corrente arrebentando. Tu estava nesse dia? Uau, ele era meu discípulo. Deu um barulho de corrente arrebentando no lugar e o guri fez assim. E voltou a respirar. E o coração voltou a bater. Glória a Deus. Aleluia. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Por quê? Por quê? Parecia um colar.
Fisicamente, era um colar. Ele era aprendiz de mago. Esse menino tinha sido aprendiz de mago. Parecia um colar. Porém, era uma corrente no mundo espiritual. Era uma corrente no mundo espiritual. Você está entendendo? Não é brincadeira. Eu não estou brincando aqui. Estou falando de coisa séria. Outro dia, no tempo que eu fazia seminário de teologia, né? Estávamos eu e um colega meu na parada de ônibus e a gente começou a evangelizar um cidadão que passava por ali. Então, toda noite a gente evangelizava ele um pouquinho, até que ele mostrou que ele morava num acampamento ali atrás, tudo mais. E aí a gente começou, e ele endemoniou, começou a ranger os dentes. Quando ele rangia, dava barulho de metal, e a gente bem apavorado, não sabia o que fazer. A gente era recém-seminarista, né? Então a gente nem não sabia o que fazer. Aí eu lembrei o que o pastor Samuel tinha me dito uma vez. Eu disse: eu te repreendo e está amarrado em nome de Jesus, e não sei o que, e o bicho parou. Aí eu pensei: no outro dia vai ter reunião de pastores, eu vou levar ele para a reunião de pastores, os pastores que se virem. Aí esse amigo meu e eu fomos de carro, então, né? O meu amigo pegou o carro emprestado, ele já tinha carteira, eu acho que eu ainda não naquela época. Fomos lá no cara, aí o cara começou a contar altas histórias de pastor que ele tinha derrubado no chão. Ele disse que ele tinha não sei o que de magia e não sei mais o que e tal, não sei o que. Tá. Aí fomos para a reunião. Na reunião, ele não estava com nenhum adereço no corpo. Mas um dos pastores pegou, foi no pescoço dele, não tinha nada. Fisicamente não tinha nada. Foi no pescoço dele, botou as mãos e disse: eu quebro isso agora em nome de Jesus. E fez assim. Tá. Aí quando nós voltamos para devolver ele lá no assentamento, acampamento, sei lá o que era, onde ele estava, aí eu vi um colar. Era tipo uma evasão, assim, né? Eu disse assim, só que estava todo arrebentado. Os pedaços para os lados, assim. Eu disse: o que é aquilo ali? Ele disse assim: isso ali era o meu colar de feiticeiro. Ele disse: isso aqui que eu usava para praticar magia, não sei o que, não sei o que. Disse: tá. E ele já estava assim, arrebentado todo desse jeito? Não estava. Quando a gente saiu daqui, ele não estava desse jeito. Não, ele não estava. Você está entendendo? Quando o pastor lá fez assim no mundo espiritual, arrebentou aquele cordão físico que estava lá na casa dele. Então existe uma conexão espiritual. Essas coisas não é neutro. Quando você vê alguém colocar uma fitinha, continua, né? Eles fazem véu para a cabeça, pensam que pode enlaçar os outros. Não. Então, às vezes a pessoa amarra, aqui é por um motivo tal, de uma energia tal, espiritual tal, tal coisa, e bota no pulso, bota no tornozelo, com uma intenção espiritual naquilo. Aquilo é uma algema espiritual. No mundo espiritual aquilo tem peso. Você já fez isso? Pastor, eu já fiz. Então você faz que nem os caras dos livros que a gente acabou de ler. Eles confessaram o pecado, eles queimaram o livro. Certo? Então você precisa confessar isso. Você precisa dizer: olha, eu já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso. Cancela isso em nome de Jesus. Pastor, mas me diz uma coisa. Jesus não me perdoou? Perdoou. Vamos lá comigo. Pensa assim, ó. Pensa assim. O homem tinha uma namorada. Certo? Tinha foto na carteira, tinha uma namorada. Ok. Mas, aí ele, quando casou, ele casou e ele se livrou das coisas que eram da namorada dele, a antiga, né? Tá. Mas, certo dia, ele encontra no meio de um livro uma foto ainda dela. Tá ele e ela juntos lá, abraçadinhos e tal. E ele encontra. Mas os dois são cristãos e a esposa já perdoou aquele por os relacionamentos do passado, já está tudo certo. Está perdoado. Mesmo assim que ele já está perdoado, é conveniente ele manter aquela foto ali ainda? Não é mais. E se ele deixar e a esposa achar, não vai dar ruim? Mas você sabia? Eu sabia, mas eu resolvi deixar aqui mesmo. Não vai dar ruim? E se um dia, Deus o livre, mas a tal da mulher voltasse lá na casa e achasse a tal da... você ainda guarda a foto minha? Então, mesmo que aquilo não signifique mais para você, você tem que orar e cancelar isso e se livrar disso. Mesmo que Jesus já perdoou teus pecados, já te livrou, se livre dessas coisas.
Por que você vai manter essas coisas na sua vida? Não tem sentido. O diabo não respeita a intenção. O diabo é cheio de cavalos de Troia. Então, não quero tomar muito seu tempo, nós temos outras programações ainda hoje. Mas os donos daqueles livros que valiam um monte de prata, eles foram lá e queimaram os livros. A serpente de bronze, embora no começo tinha uma intenção boa, ela teve que ser despedaçada. E teve um rei chamado Josias que fez algo maior que se livrar disso. O rei Josias, eu vou ter que ler, 2 Crônicas 34, 3-7. Olha o que ele fez. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda um moço, Josias começou a buscar a Deus de seu pai Davi, e no 12º ano começou a purificar Israel e Jerusalém dos lugares altos, dos postes da deusa Azerá e das imagens de escultura e fundição. Na presença dele derrubaram os altares do Baalins, ele despedaçou os altares de incenso que estavam acima deles, quebrou os postes da deusa Azerá e as imagens de escultura. Eu não estou falando para você sair por aí quebrando as coisas dos outros, tá? Pelo amor de Deus. Estou falando de você, não dos outros. Os outros você dá amor de Jesus para eles. Amém? Reduziu a pó e espalhou sobre as sepulturas dos que tinham oferecido sacrifícios a esses ídolos. Eita, peraí. Queimou os ossos dos sacerdotes pagãos sobre os altares deles e purificou Judá e Israel. Fez o mesmo nas cidades de Manassés e Efraim, de Simeão, de Naftali, por todos os lados no meio das suas ruínas. Depois de derrubar os altares e postes lidos de Azerá e as imagens de esculturas até reduzidos ao pó, e depois de despedaçar todos os altares de incenso em todas as terras de Israel, Josias voltou para Jerusalém. O que Josias fez? Nesse lugar aqui estavam adorando Baal? Sim, estavam adorando Baal aqui, ok. Aquele túmulo ali era o sacerdote que adorava Baal aqui no povo. Entenda que o Antigo Testamento era diferente, tá, gente? Israel era uma teocracia, diferente. Então eles foram lá e pegaram o osso do sacerdote pagão, colocaram em cima do altar pagão e fizeram fogo e queimaram o osso em cima. Por quê? Porque aquilo se chamava profanação. Profanação. Uma coisa era dizer, eu não vou mais adorar Baal. Outra coisa era dizer, agora eu sou um inimigo de Baal. Você está entendendo a diferença? Essa é a diferença. Nós somos chamados, mais do que a abandonar qualquer tipo de idolatria, nós somos chamados a profanar os altares onde um dia servimos. Nós somos chamados a profanar os altares que um dia... Eu vou te dar alguns exemplos. Zaqueu era avarento. Como que Zaqueu profanou o altar da avareza? Ele se tornou extremamente generoso, dando 4 vezes mais. Moisés era pavio curto, assassino, foi lá e matou um cara, ficou bravo, furioso e matou o cara. Como ele profanou o altar da violência? Diz a Bíblia, era o varão Moisés mais manso que todos os homens. Uau, uau, uau. Não basta você abandonar o lugar que um dia você pecou, um lugar onde um dia a sua família pecou. É preciso que você profane esse altar, que você agora despreze o Deus que um dia você serviu, para servir o único Deus que realmente há. Você está disposto a fazer isso? Você está disposto a fazer isso? Uau! Eu quero convidar você a fechar os teus olhos e ficar de pé. Oh, Jesus amado. Oh, Espírito Santo de Deus. Aumenta a tua manifestação nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Os irmãos do louvor que quiserem podem vir aqui me ajudar. Fecha os teus olhos para que nada te distraia. Venham aqui na frente os obreiros para nós podermos orar com as pessoas. Ocupem a frente, ocupe o espaço aqui da frente. Oh, Jesus. Em nome de Jesus, toda a obra do diabo agora cai por terra, toda escama nos olhos, todo tampão nos ouvidos agora cai por terra em nome de Jesus. Todo espírito maligno que está tentando trazer tontura, desânimo, sonolência, sai agora em nome de Jesus. Eu quero convidar você, não tenha vergonha.